tem débito, não depositou o dinheiro. Esse dinheiro vai pagar esses débitos antes de ter a carta de arrematação? Aonde que ficam esses débitos obrigados à quitação? O concurso de credores, ele vai acontecer na forma do 908 do CPC. E quando esse concurso de credores... O que é o concurso de credores, né? Para quem deve não está tão familiarizado. Eu tenho um devedor que está numa ação, ele pode ter mais de um credor. A ideia de concurso de credores é que esses credores se reúnam nessa ação para ir pegando esse dinheiro que restou. O condomínio e o IPTU, eles são dois credores que estão em conflito perene. Por quê? Eles dois são próprio terreno, só que os precedentes hoje, isso já foi diferente, mas hoje os precedentes dão para a dívida tributária preferência sobre o crédito condominial. Então, quando isso acontecer, independentemente de carta, porque a carta não se prejudica pelo pagamento dos credores, esses credores vão se degladiar lá no processo, degladiar, e aí o IPTU vai ser pago primeiro, o condomínio vai ser pago depois, e a polêmica é o seguinte, e se não tiver dinheiro suficiente para pagar condomínio e IPTU, isso pode resvalar no arrematante? Vamos lá. Tem precedente para tudo que é lado. Isso é altamente discutido. Diz o seguinte, se tiver no edital e houver clareza de que a dívida é insuficiente para pagar tudo, nós temos alguns precedentes que dizem que o arrematante pode sim ser responsabilizado pelo que excede, pelo que vai sobejar ali. Agora, se dentro dessa lógica o dinheiro for suficiente ou não constar no edital a informação, o adquirente, o arrematante, não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque ele não tomou ciência disso no leilão. Só que tem uma outra linha, que é a linha que eu sigo, que é o 908 e o 130, são muito claros em dizer que dívida própria terreno, ela é subrogada no produto do leilão. Então a gente tem cada vez mais decisões protegendo o arrematante, falando, olha, mesmo que não seja suficiente, o problema é do condomínio, o problema é da fazenda municipal, eles é que vão ter que correr atrás desse executado por outros meios. Isso está cada vez mais assente nos precedentes, mas a gente tem julgados um pouco mais antigos do STJ falando na possibilidade do transbordo da responsabilidade. Sim. E aí isso ainda gera uma preocupação. Como que a gente supera isso? Se o seu cliente não tiver esse apetite. Porque é um risco. Sim. Eu vou brigar, mas pode ser que o cara tenha que pagar. Se o cara não tiver esse apetite de risco, numa boa análise do leilão previamente, eu consigo saber se a dívida vai ser suficiente ou não, se o produto vai ser suficiente ou não. E aí, se o meu cliente tem apetite para isso, ok. Se não, ok também. Eu consigo direcionar. Então, vamos lá. Você tem, só pra gente finalizar aí, todo mundo entender. Eu falei que eles iam arrematar no final. Pra eu entender mesmo. Vamos lá. O imóvel vale 1 milhão. O cara teve uma dívida de 200 mil, tem um débito de IPTU de 20 mil e um débito de condomínio de 50 mil. Beleza. Temos um débito de 270. 270. O imóvel foi a leilão e foi arrematado por 500 mil. Vai pagar 220, 50, sobrou o dinheiro, vai pro executado. Então, aí não tem problema nenhum, acabou todo mundo feliz. Executado, quando ele ganha dinheiro, eu fico até feliz, porque aí o cara ainda não sai perdendo tanto. E foi executado por... Foi arrematado por 250. A gente tinha 20, 50 e 200. Primeiro vai pagar os 20 do IPTU. Sim. Segundo vai pagar os 50 do condomínio. E ficou faltando ali pro credor 20 mil. Qual é a natureza desse credor? Ele é um trabalhista, quirografário? Se ele for um credor pessoal, que não tenha vinculação real, a dívida não seja próprio terreno, isso não tem nada a ver com o arrematante. Isso não sobeja, isso não sobra, não transborda para o arrematante. O que transborda para o arrematante é o próprio terreno. Sim. Por isso, quando a gente olha para o leilão, qual é a dívida que me preocupa? É a dívida preferencial, que são normalmente os próprios terrenos, e eu tenho que saber se o produto paga condomínio e IPTU. Se pagou, meu amigo, não vou dizer que tá safo, mas tá quase safo. Metade do caminho ali. Quase safo. Cara, eu vou ter que te chamar aqui para uma segunda... Eu tinha um monte de pergunta aqui, tá? Um monte, mas estrategicamente eu falei bastante para não ter o tempo eu não tenho. Se esvai. Mas de qualquer maneira,
Porra, muito obrigado por você ter vindo. Cara, Obrigado a vocês. altas dúvidas aqui. Vai ser um capítulo do nosso livro, leilão. Com certeza. Né? Legal, Tá legal. o Cláudio aqui pra falar.